nossa, mas a gente vai perder 3 cirurgias. Dá uma mão, ajuda a gente nisso. Eu fiz um projeto pra criação da carteirinha da fibromialgia em comeback, não tem. Pessoal, procurem saber da verdade. Tinha dia que a gente ia na casa da pessoa, bater palmo pra entregar guia porque a consulta ou a cirurgia era no outro dia. O trabalho de educar é em casa. Sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Entre Nós. Nós temos aqui junto conosco a vereadora Ellen. É um grande prazer ter ela aqui, o Pedrinho junto conosco. Você pode falar para nós um pouquinho da tua história dentro de Cambé? Com certeza. E que privilégio, porque eu fiquei sabendo que hoje é o primeiro podcast, estou dando a abertura, dando a largada. Sim, é E isso que mesmo. estou muito feliz de estar aqui de verdade mesmo. É uma experiência para mim. Também tem um programa de podcast e eu sempre entrevisto as pessoas. Ninguém nunca me entrevista, Marcos. Então, ó, primeira vez que alguém tá me entrevistando. Então, olha a responsa, hein? É isso mesmo, Ellen. Em nome da NET Digital, né, da equipe do Marcos, eu gostaria de te dar boas-vindas e que seja muito produtivo esse podcast, a gente conhecer quem é a vereadora Ellen, quais são os trabalhos que a vereadora Ellen trabalha hoje na cidade de Cambé. Então, vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Ellen Afonso. O jeito que as pessoas me chamam é Ellen Afonso, mas meu nome completo é Ellen Afonso Góes. Sou casada, sou mãe do Heitor. O Heitor tá ali fora me esperando. Heitor tem 4 meses. E entrei na vida política, eu falo que faz tempo. Por conta que eu comecei lá atrás com o meu pai, na vida política. E aí, na gestão, em 2000 estamos em 2026... 2024, né, foi o ano eleitoral, e aí comecei o meu mandato, o primeiro mandato, e tá sendo uma experiência muito boa. Que legal, primeiro mandato em Cambé, mas você já está envolvida desde quando na parte da política? Nossa, eu acho que... Primeiro passo, assim, desde sempre, minha família inteira ajudou muitas pessoas. A gente sempre foi voltada pro servir. Então, Legal. meus pais sempre ajudou as pessoas de coração. Isso também já começa uma boa política, né? Sim, com certeza. E dentro da realmente. minha profissão como enfermeira, trabalhei na 17ª Regional por 2 anos. E nesse período que eu fiquei lá é totalmente política. A gente aprende muito com os municípios, aonde tive a experiência de ficar 2 anos acompanhando de perto a saúde de 21 municípios. E aí lá eu comecei a perceber, nossa, como isso podia melhorar, como isso podia melhorar. E aí você vê como que o prefeito atua, como o secretário atua, e aí você já começa a ver os pontos da política dentro de cada município. E foi através disso que eu falei, não, quem sabe não é para mim ser vereadora. Foi a primeira chama que acendeu no meu coração foi por conta do meu antigo trabalho, que eu trabalhei até novembro do ano passado. Que legal. É, realmente, a gente pensa assim, poxa, o serviço público é fraco, às vezes tem algum problema, alguma coisa, mas é muito bacana da sua parte a iniciativa falar assim, poxa, então, se tá com algum problema, se tá ruim, como que eu posso fazer para melhorar, né? E aí Sim, foi justamente aí que você se candidatou a vereadora e teve a eleição, então, sim. que bacana, parabéns, viu? Obrigada. Muito legal. Ô Ellen, um dia eu estava conversando com o teu pai e ele contou uma história para mim que acho que você conhece a história de um Monza. E ele contando para mim, assim, ficamos acho que umas 2 horas conversando Que ele gosta de falar pouco, né? ficamos 2 horas conversando, eu e o Elias, e ele me contou essa história do Monza, que eu conto para muita gente essa história. Isso daí, dele ajudar as pessoas, influenciou você na carreira pública, em querer ajudar as pessoas, né? Ah, com certeza. Minha mãe e meu pai sempre foi um conjunto, sabe? Assim, os dois sempre juntos ajudou muitas pessoas. E assim, nunca esperou nada em troca, sempre por trás dos bastidores. E eu acompanhei isso de perto, né? Quando teve a época da paralisação dos caminhoneiros, lá em casa virou um ponto onde, onde a gente fazia muita marmita para distribuir. As pessoas iam também, muitas vezes, para tomar banho. E a gente sempre teve esse olhar. E a história do Monza, não sei como que o meu pai te contou. Se ele contou a história completa, eu vou resumir aqui. Resume para Vou resumir. Chegou uma época que o meu pai estava muito ruim. Meu pai não fabricava na época guincho. Meu pai tinha guincho. Ele Entendi. guinchava os carros. E meu pai, a empresa estava sem nada, sem dinheiro, numa situação difícil. Meu pai tinha tomado um golpe. E aí ele estava, nossa, eu tô no momento, o pior momento da vida financeira é esse.
E aí ele sonhou, acho que foi isso, né? Faz muitos anos. Ele sonhou, eu era pequenininha, que ele dava esse Monza pra uma pessoa. Mas assim, ele não tinha nada. Ele ia dar ainda. Nossa. Aí minha mãe falou: Elias, aí você tá ficando doido? Você vai dar o Monza, a gente vai vender esse Monza, a gente só tá sem nada. E ele sonhou. E aquilo lá ficou martelando no coração dele, esse Monza. E aí um dia ele falou: não, Deus mandou eu dar, eu vou dar esse carro, vou dar esse Monza. Chegou na porta da pessoa pra dar, falou assim: oi, tudo bem? Bateu palma lá pra. Ah, não vou nem falar o nome da pessoa. Aí ele chegou lá e bateu palma e falou assim: oi, tudo bem? Como você tá? Vim trazer algo. Aí a pessoa falou: sim, eu já sei. Deus já tinha falado que você ia trazer o carro pra dar pra mim. Nossa, gente. E ela não Olha sabia só de que nada. Meu pai não tinha falado nada, ninguém tinha falado nada. Ela tinha orado pra Deus que ela precisava de um carro novo pra fazer missão. E Deus tocou no coração do meu pai pra dar o carro pra ela. E aí naquela hora meu pai teve a certeza, não, é isso mesmo, eu vou entregar o carro. Olha só, que bacana, que história bonita. Vejo então que vocês são bastante religiosos, né? E isso faz parte até da igreja, né? A gente está ajudando sempre ao próximo sem esperar nada. Verdade. Certamente Deus enxergou tudo isso e fez boas obras na vida de vocês também, né? Com Que legal, que certeza. lindo. Que história bonita, bacana mesmo. Olha, sim, particularmente uma história dessa, assim, é bem difícil da gente ouvir, né? Do que acontece com as pessoas. Imagina, a pessoa tá orando, né, para que Deus desse um carro para ela, ao mesmo tempo Deus fazendo trabalho de dar um carro, de pegar um carro e dar para E alguém. numa situação que meu pai e minha mãe se encontrava bem difícil em relação à empresa, né, o Guincho Elias. Sim. E depois disso, passou pouco tempo, meu pai teve a ideia de começar a fabricar. Ele ficou a noite inteira desenhando, ele falou: eu aprendi, eu vou fabricar um guincho numa F250, 250, que foi o primeiro da região. E meu pai foi lá, comprou os ferros, começou a fabricar. O Sanderson, que Deus a tenha falecido, já ajudou muito meu pai no começo. Falou assim: Elias, você vai ver, vai dar certo, fabrica a primeira plataforma, incentivou meu pai. E aí meu pai fez a primeira plataforma e hoje meu pai vende pro Brasil todo. Olha só. E aí a gente para pra pensar, a gente não sabe, né, o que Deus tem pra nós. A gente Sim. vai nos caminhos que ele vai nos direcionando, mas talvez se lá atrás meu pai não tivesse feito esse ato de bondade, será que isso não foi um teste? Porque logo Sim. depois meu pai teve essa ideia de fabricar. Então tudo vai se ligando quando a gente está disposto a fazer a vontade de Deus. Deus também nos honra, né? Claro. Nós honramos Eu ele e falo ele nos assim, honra. muitas das vezes a gente se frustra com alguma coisa que acontece na nossa vida, mas a gente tem que ter a certeza que Deus tem o melhor plano. Talvez alguma coisa que acontece fora dos nossos planos, do nosso roteiro, a gente fique chateado, mas pode ter certeza que o plano dele é melhor. Aconteceu aquilo por algum motivo. E é verdade. Tinha que ser desse jeito. Sim, isso mesmo. E você atua na área da saúde, né? Como você já falou para nós, né? Essa experiência do teu pai, você acha que isso pode ser impactado também dentro da vida pública, de ajudar as pessoas, de poder estender uma mão? Eu acho que desde lá de trás, quando eu resolvi me formar como enfermeira, sempre falei: ai, mãe, eu quero ser enfermeira para ajudar as pessoas. Quero ser enfermeira para ajudar as pessoas. Isso sempre foi minha fala. Me formei em enfermeira, fiz 4 anos na Unifil. Depois eu fiz outra graduação. Fazendo enfermagem, eu fiz gestão em saúde pública, mais 3 anos na Unicesumar. Eu sempre gostei dessa parte de gestão em saúde pública. Quando eu comecei a estudar enfermagem, eu comecei a fazer estágio aqui em Cambé. Trabalhava na Secretaria de Saúde. E lá eu mexia com papel. Mas lá, assim, era algo mexer com papel, mas que sem a pessoa saber, eu ajudava ela. Organizava tudo para agendar cirurgias, consultas. Então eu era bem organizada. Eu falava: nossa, ninguém vê, mas olha, se eu faço tudo direitinho, olha como eu consigo adiantar a vida das pessoas. Às vezes chegava no dia, o paciente ligava: não vou poder fazer a cirurgia de vasectomia, que sempre é assim, no dia. Os homens desistem, tá? Os homens desistem dessa cirurgia. Muda de ideia. Muda. E aí eu ficava desesperada. Nossa, mas a gente vai perder 3 cirurgias. Muitas vezes no dia a pessoa desistiu um dia antes. E aí eu começava:
Ligo pra um, ó, tem cirurgia amanhã de vasectomia, você vai querer fazer? Por favor, senão você vai entrar, vai continuar na fila, mas assim, é um momento único, vamos fazer essa cirurgia. Assim, parece algo simples, mas eu ficava na loucura tentando encaixar os pacientes, porque às vezes tem alguém esperando que quer muito, e outra pessoa que desistiu, a gente fala, ah, deixa passar, não vou agendar ninguém não, porque dá trabalho. Tinha dia que a gente ia na casa da pessoa, bater palmo pra entregar a guia, porque a consulta ou a cirurgia era no outro dia. Nossa. E tem exames hoje que é muito caro, igual uma ressonância. Você perde uma ressonância, demora para você conseguir agendar. Então a gente fazia tudo que conseguia para conseguir ajudar as pessoas. E eu falei, nossa, eu acho que essa área de mexer com o papel, a área burocrática da saúde é o que eu amo. Aí depois que eu me formei, nossa, era meu sonho passar na prova da residência de gestão em saúde pública, que é do estado, para trabalhar na 17ª regional. Aí comecei o processo de estudar, né? Falei, e agora? Só tem uma vaga, essa vaga tem que ser minha. Eu falava, mãe do céu, será que essa vaga vai ser minha? E aí, logo depois que eu me formei, eu trabalhava no UPA do Tupi, nessa época eu trabalhava à noite no UPA do Tupi, aqui em Cambé. Aí eu comecei a estudar para passar na prova da residência. E aí, Deus abençoou, passei, fui aprovada. Aí onde eu fiquei, Assumiu a única vaga. assumi a única vaga. Parabéns, que legal. E aí, lá em Londrina, onde que eu fiquei 2 anos. Aí, em novembro, deu meus 2 anos. E aí, foi uma experiência muito boa, porque eu entrei como residente. Então, assim, eu ganhava também financeiramente, era bom pra mim. E eu estava estudando. Então, foi vinculada com a faculdade da UEM de Maringá. Então, saí com 2 diplomas. E aí, juntei com a vida política, que foi só um conjunto. Então, eu falo que tudo tem a ver com a minha família. Porque se não fosse para minha família, talvez eu não tinha estudado. Porque meus pais sempre me motivaram a estudar. Eles sempre me deram oportunidades para estudar, porque a gente vê muitos jovens que não têm essa oportunidade. Eu nunca precisei trabalhar. Então, eu fazia faculdade de manhã e à tarde eu fazia estágio. À noite eu ia para o curso, porque eu fiz curso de Libras contínuo por 5 anos seguidos. Eu falo em Libras fluente com a comunidade surda e sempre foi meu amor, assim, a Nossa, parte que da bacana. comunidade Eu surda. sempre tentei aprender Libras, mas nunca consegui direito. Não, e é incrível, Marcos, ó. Esse Você seu tem que Libras. aprender, Marcos, falar em Libras. Entrevistar alguém em Libras aqui, É hein? verdade. Só que é uma baita de uma oportunidade também, né, Marcos? Uma hora É, convidar eu acho alguém, né, muito. nesse Eu sentido. acompanho você nas redes sociais. Um dia eu vi você falando em livro. Falei, olha, que coisa, mas Sim, é E, muito interessante e assim, eu mesmo. vejo que eu só consegui ter, em pouco tempo, estudar, fazer tanta coisa por causa dos meus pais. Sim, Porque se eu não tivesse pais que me bancassem, assim, porque, ó, vai de carro, volta de carro, não precisar trabalhar, só estudar, então realmente eu peguei esses 5 anos que eles me deram de presente e eu me dediquei. sim. O Ellen, a gente trabalha no mercado corporativo, a gente fala assim, que a melhor formação que uma pessoa pode ter é o berço. É a formação de casa. O pai e a mãe ensinar a ser uma pessoa correta, uma pessoa idônea, uma pessoa certa para a sociedade. E, sem dúvida, então, o berço da sua casa deu muito certo, né? Deu muito bom. Verdade, tem Que eu e meu legal. irmão também. Meu irmão que Sim. toca a empresa Guincho Elias lá. Olha só que legal. Meu irmão que toca, meu pai queria que eu ajudasse. Falei, pai, isso aí não é pra mim, não, pai. Desde o começo eu falei, meu pai queria que eu ficasse lá no administrativo, né? Quando eu falei que eu ia ser enfermeira, ele, menina, enfermeira ganha muito pouco, não, vem aqui trabalhar, vamos ser administradora. Eu falei, não, quero ser enfermeira. Mas olha, teve um propósito, né? É, Olha só. na verdade eu acho que é mais a Carol, né? é verdade. Minha cunhada que fica lá tocando. Bacana. Ô Ellen, qual que você encontra o maior desafio na rede pública de Cambé? Em relação à saúde ou da parte política, Marcos? Saúde. Da saúde? Olha, eu vejo hoje, não só em Cambé, mas até em outros municípios. A gente precisa trabalhar mais com a promoção em saúde. O que é a promoção? É a atenção primária, é a nossa UBS, que é a nossa porta de entrada. Mas a saúde, a secretária, ela tem esse olhar aqui em Cambé. Só que muitas vezes o prefeito não tem, a população não tem. Por exemplo, se você tá saudável, você não sente nada. Marcos, você iria na UBS todo ano fazer exame de sangue, fazer um acompanhamento? Se você não tem nada e você todos os dias você passa bem, não tem problema nenhum? A gente é bem, As pessoas acabam bem não. rebelde. Então, as pessoas acabam não procurando. E aí, quando vai procurar, já tá precisando de um exame que é mais caro, tá precisando de uma cirurgia de emergência. Então a gente acaba apagando fogo. Entendi. A gente acaba superlotando a nossa UPA,
lota também a Santa Casa, os hospitais terciários. Se a gente trabalhasse nessa parte de prevenção mesmo, de um acompanhamento, a gente não iria chegar lá, que é o mais caro. Sim, entendi. O mais caro da saúde é quando o problema já está instaurado na pessoa. O problema já tá mais grave. Uhum. Por exemplo, uma pessoa com diabetes que não cuida, ela vai ter outros problemas. Sim. Pode ter um pé diabético, vai fazer uma ferida que não cicatriza, aí precisa de uma hiperbárica, aí vai precisar de outros tratamentos, aí vai começar a ter problema no rim, problema no corpo E todo. esses tratamentos passam a ser mais escassos na rede pública, daí, porque não se tem muito e tem muita gente para cuidar, é isso. Com certeza. E aqui em Cambé e outros municípios, a gente não tem todas as especialidades aqui. Cambé hoje paga milhões para o Sismepar, que é onde ficam as nossas especialidades. Neuropediatra, endócrino. O Sismepar é um consórcio de várias cidades que Isso. pagam para isso, né? Os 21 municípios da nossa região dependem do consórcio. O consórcio Entendi. fica localizado em Londrina, mas não é que ele é de Londrina, ele está lá. Sim. E aí as nossas especialidades vão para lá. Mas a fila de espera é muito grande. É 21 municípios? 21 municípios da nossa regional que depende do Sismepar. Então, assim, tem coisas que no início um clínico geral consegue resolver, mas a gente vai deixando para depois, a gente precisa passar no nefro. E aí? A fila do nefro é quantos anos? Então, a gente tem muitas especialidades que realmente a gente não tem aqui, depende do Sismepar, que é anos de espera. Entendi. Anos de espera que pode Anos de ser que não espera. resolva daí e a pessoa acaba vindo até a óbito, né? Dependendo da situação. Então, e aí quando a pessoa piora, vai direto para um quê? Ai, vai na Santa Casa. Não é da Santa Casa, vai regular para Londrina. Então, assim, a gente sempre espera piorar. Entendi. E a população também não tem esse hábito de acompanhar na unidade de saúde. Isso a gente sempre tem que lembrar a população. E E hoje é como preciso. que é? Por exemplo, você chega num posto de saúde e fala, ó, quero fazer um exame de rotina, um periódico ali, é tranquilo, você Você consegue consegue fazer. agendar, a agenda é tranquila também. Assim, você vai chegar, vai passar pela triagem na UBS, Sim, vai medir pressão, sinais vitais básicos. E aí vai te agendar com o clínico geral. E o clínico geral vai estar pedindo exames, por exemplo, exames básicos que a gente tem no SUS hoje. sim, Curva glicêmica, a gente também tem exame de hemograma completo, os exames básicos que a gente sim. tem. Mas vamos supor que você não tá com sintomas nenhum e você fala, eu nunca fiz, eu quero fazer uma ultrassom para ver minha parte abdominal. E você não tá com nada de quadro específicos que precisa fazer esse exame. O médico, ele pode até pedir, mas aí você vai entrar na fila pro exame, aí você já não vai ser uma prioridade para fazer um exame de Sim, ultrassom. prioridade vai ser que alguém já tenha algum problema. Já tá com alguns sintomas, Sim. então assim, tem exames que no SUS acaba demorando, mas vamos supor que às vezes você vai no médico e você tem uma condições, que você consegue pagar alguns exames de sangue, isso adianta. O médico pode solicitar, você pode pegar, pagar onde você quiser esses exames, ou você pode fazer pelo SUS. Mas, ó, por exemplo, se você nunca vai no médico e você vai todo começo do ano, você já vai ter aquele hábito, ó, todo começo de ano eu vou, eu sei que daqui 2 meses meu exame de sangue já vai me chamar pra fazer. Você não Legal. vai ficar naquele desespero, meu Deus, eu preciso pra ontem esse exame. Sim. É que a gente só vai no médico quando já tá tudo ferrado. Infelizmente. Marcos, a partir de hoje você vai começar a ir no médico todo ano, hein? Eu acho justo, hein, Marcos? Eu acho justo. Tá certo. Ô, Joia. Ellen, existe alguma pauta da saúde que você faz questão de defender no município? Nossa, com certeza. Saúde mental. Saúde mental, a linha prioritária do Estado é saúde mental. Quero começar defendendo que as nossas psicólogas aqui no município de Cambé ganham muito mal. A gente tem servidores constantemente pedindo a saída mesmo do concurso, porque o salário é muito baixo. Hoje, um psicólogo ganha menos com administrativo que não tem a formação. Hoje, Nossa. administrativo tem que ter só o ensino médio de alguns concursos. Realmente assim, acaba sendo desmotivador pro profissional tá atuando, né? Desvalorização na categoria também, né? Sim. E muito interessante também, Ellen, porque hoje a saúde mental, né, de uma forma geral, pós-pandemia, foi muito prejudicada, né? Com O pessoal certeza. teve que ficar em casa, teve que se isolar, né, para não ter problemas devido à pandemia, e depois isso acabou causando vários problemas também, né?
Sim, com certeza. E quantas pessoas hoje precisam de um atendimento individual e em grupo? Hoje, aqui em Cambé, a gente trabalha muito em grupo, por conta que a gente não tem equipe para atender individual. E o Estado preconiza isso também, de trabalhar grupos de luto, de enfrentamento ao luto, grupos de mulheres que sofreram violência. Eu não acho ruim, mas eu acho que o atendimento individual também precisa ter. É importante, É né? importante. E assim, o meu sonho de consumo é conseguir recurso para construir um CAPS álcool e droga no nosso município. E é meu objetivo. Isso eu falo todas as vezes que eu encontro qualquer deputado. Qual que é o seu objetivo? É 2.300.000. Esse é meu objetivo. Já tem até o Eu tenho um orçamento. orçamento. Já, que 2.300.000 que é para construir um CAPS álcool e droga. Porque hoje a gente tem um CAPS adulto que atende tudo. certo. Doenças psico, álcool e droga. Então é um conjunto. E que eu acho que é ruim. Porque você vai lá muitas vezes, eu vou num CAPS adulto para falar sobre algo pessoal. Olha, tô enfrentando um luto, uma depressão. Aí você chega lá, tem alguém em surto por conta de álcool e Entendi. droga. E aí a pessoa já sai de lá assustada. Meu Deus, será que isso é um lugar para mim? Então acho que é muito importante a gente separar e até mesmo para ampliar o atendimento. A gente não dá conta, a Cambé não dá conta de ter um CAPS só. E a gente tem um CAPS infantil. Eu sempre comparo com Rolândia. O pessoal de Cambé não gosta, mas enquanto o Cambé tem 2 tipos de CAPS, Rolândia tem 4. E Rolândia com 67 mil habitantes e Cambé com quase 110 mil habitantes. Então, assim, a gente tá implorando por um CAPS álcool e droga, mas a gente sabe também, não é... Falo que o problema não é o prefeito Conrado, não é isso. A gente sabe que não é só construir um CAPS. Você tem que manter aquela equipe. É Ele vai ter médico, é uma enfermeiro, a despesa, né, despesa, é mensal. tudo. Sim. E o Conrado falou, Ellen, se você conseguir o recurso para construir o CAPS, eu coloco a equipe lá. Que Então, legal. assim, a gente tá na luta constantemente. Então, a saúde mental é uma pauta que eu defendo muito, porque a gente vê muitas pessoas, muitas crianças, passando por problema de saúde mental que precisa de um apoio maior e que hoje Cambé não dá conta de muitas coisas, por conta que a nossa equipe é pequena. E olha que as meninas de Cambé e os homens psicólogos aqui fazem o extraordinário para dar conta de tantas pessoas. Dentro da saúde hoje, dentro da saúde, não da educação, porque tem vários psicólogos aqui. O total somos em 32 psicólogos. Somos, porque eu já falo que eu já tô Você tarde, tá junto. tô junto. Que legal. E da saúde a gente só tem 6. Então, 6 para cuidar de Cambé, gente. Realmente é muito pouco É. mesmo. Então, essa é a pauta sempre que tá na minha rede social, tá na Câmara Municipal e a gente tem lutado. E como que é essa questão, a construção? Eu não entendo como que funciona, mas você precisa que isso seja aprovado na Câmara de Deputados do estadual ou federal, como que funciona isso? Em relação à construção do Sim. CAPS, então, assim, a construção do CAPS já tem um projeto Uhum. que saiu aqui do nosso município. Esse projeto, ele é lançado no estado, que é o Certo. PAC. Que é o PAC. É lançado no estado e vai lá para a regional de saúde onde eu Entendi. trabalhava. Então, o projeto de Cambé já está aprovado. E já está lá numa fila. Só basta o quê? Um deputado federal, porque estadual não consegue fazer esse tipo de emenda, de mandar essa verba. O deputado federal tem que falar o quê? Eu vou contemplar Cambé, eu vou destinar esses 2.300.000 para a construção do CAPS álcool e droga. Por quê? Esse CAPS álcool e droga, ele não consegue mandar, eu vou mandar só 1 milhão. Não. É um projeto fechado. Ou ele manda 2.300.000, que é o projeto, e esse projeto não é o município que cria. Já vem um padrão, uma planta. Entendi. Então, ele só pega essa planta e joga pro tamanho. Coloca para executar em Cambé. Aquele tipo, vamos supor, um banheiro é aqui, a sala é ali. Não pode mudar, porque é a planta que já vem lá do estado. Entendi. Então, assim, não é uma verba fácil de conseguir, porque vamos supor, se você é deputado, você vai querer mandar 2.300 para uma vereadora de Cambé, ou você vai querer pegar esses 2.300 e dividir 500 para os municípios. Entendi, realmente. E assim, é o vereador que tem que ir atrás, fazer ofício, conversar, tentar essa aliança e conseguir vir para Cambé. Talvez esse ano, então, vai ser o momento. Quem sabe, né? Tô pedindo. Sim, Não, inclusive, né, a população de Cambé que está assistindo a gente aí, pessoal. Vamos escolher bem os vereadores. Os vereadores não. Os deputados, Os vereadores também nas próximas eleições, mas os deputados corretos ali para a gente votar, que enxergue essa necessidade, que consiga olhar para o trabalho da vereadora Ellen, né, e tá trazendo esse recurso para nós, né? É Verdade. muito importante isso, Com realmente. certeza.
Não, porque assim, a gente só lembra das promessas, né, É, que os políticos fazem. A gente não se lembra depois dos resultados que eles têm que dar das promessas que eles fazem, né? sim. E realmente, às vezes é o momento da gente pensar bem, poxa, será que em quem eu votei fez aquilo que se propôs, né? De fato, cumpriu com o papel E dele? assim, e também é o fato de saber pedir. Sim, Porque os deputados têm emendas diferentes, tem emenda que vem fixada, por exemplo, olha, vai trazer 500 mil, só dá para comprar equipamento para UBS. Tem entendi. emenda que Tem vem um assim, propósito específico. a saúde não consegue usar para outra coisa. Até daqui a pouquinho eu vou estar anunciando 1.200.000 que eu consegui, e assim, a conversa foi, Ellen, eu vou mandar 1 milhão em compra de equipamento. Eu falei, não, não quero. Não, não é o que eu preciso no momento. A saúde de Cambé não precisa de mais equipamento. O que eu preciso é de emenda de custeio. E aí foi a conversa que a gente teve, um alinhamento, e vai chegar 500 mil de custeio MAC para Santa Casa de Cambé e 500 mil de custeio MAC para saúde do nosso município de Cambé em si, para a Secretaria de Saúde. E 200 mil que já caiu na conta da Secretaria de Assistência Social. E tudo Que custeio. legal. O que, que é esse recurso custeio? Não é para fazer algo ilegal, não é isso, mas o recurso de custeio, vamos supor que a assistência social está precisando comprar cobertor, fazer um projeto para cobertor. Ela vai Certo, poder. É uma verba que vai entendi. livre. Ela tem que prestar conta detalhada dessa verba, mas essa verba consegue pagar funcionário, consegue pagar de repente uma água que está atrasada. É só um exemplo. Você Sim, sim. consegue andar, essa verba você consegue fazer praticamente o que você quiser. Que legal, E aí você bacana. atende a necessidade do município. Por Sim, isso que eu gosto entendi. dessa verba de custeio. Então, toda Aham. vez eu peço ela. Aí, ó, tá certo, maravilha, Ellen, que legal. En- Parabéns, né, até por você conseguir esse recurso, que certamente vai estar colaborando muito com a cidade e com a Sim. população, né? Bacana. Então nós temos 1.200.000 para ser injetado na saúde dentro da cidade de Sim. Cambé. Tirando o que eu já trouxe, 1.900.000 de compra de equipamento para as 11 UBSs e uma clínica da mulher através do deputado Beto Preto. Já foi empenhado, mas o recurso ainda não está na conta, mas está empenhada. Que legal. 500 mil do deputado do Carmo. Esse está na conta, só esperando o pronto atendimento lá do Santa Mário ficar pronto, que vai ser para compra de equipamentos. 50 mil por Lar da Irmã Jardine, que agora eles vão ter TV nova, vão ter cadeira, poltrona, tudo com essa compra. Esse recurso de 50 mil é um recurso mais congelado. Você consegue comprar coisas específicas, mas que já foi maravilhoso pro lar da Sim, irmã. que E 5 legal. mil que eu consegui também em produto de limpeza que a irmã comprou semana passada, que ela ficou super feliz. Olha só que bacana. Então, Parabéns. assim, aos pouquinhos a gente tá caminhando. Tem recursos que eu tô anunciando hoje que eu ainda nem postei, porque eu gosto de postar quando tá na conta. Sim, Quando já foi pelo menos empenhado. entendi. Porque às vezes o deputado fala, não, eu vou te mandar. Aí você posta, você anuncia e depois não cai. Entendi. E aí você vai passar vergonha. E se alguém vai lá, ô Ellen, te denuncia, aquele recurso que você prometeu não caiu. Então eu sempre espero cair Tá ou tá certo. empenhado já para entrar para mim poder divulgar. Aham. Ô, Ellen, e como que é assim a acessibilidade a esses deputados? É tranquilo você marcar uma reunião com eles, trazer as necessidades? Como que funciona? Então, depende. Tem deputado que a gente tem abertura, a gente acaba ficando mais assim com os deputados do nosso partido em si. Sim. Sou do Partido União Brasil, só que o União Brasil, ele começou com o Felipe Francischini, com o do Carmo, que foram os deputados que no início abraçou minha campanha, Aham. que que me ajudou nessa parte do apoio em si. Só que hoje eles já não estão mais no partido. Entendi. União Brasil, o partido se desfez, está começando agora, a Luísa Canziani assumiu a União Brasil, mas é ainda uma gestão nova do União. Então, assim, a gente acaba indo para os deputados do partido, e aí nesse tempo que eu fiquei meio à deriva, porque eu fiquei, meu Deus, tô sozinha agora, Aham. de deputado, mas mesmo assim, o Felipe Francisquinho e o do Carmo honraram o compromisso comigo que eles tinham, mas Entendi. como nesse tempo eu estive muito envolvida com a saúde, com o nosso secretário de saúde, Beto Preto, e aí eu pedi como secretário mesmo, falei, Beto Preto, preciso da sua ajuda. Você Entendi. entende do nosso município, foi aonde que trouxe esse recurso de equipamentos, 1.900.000. Então, assim, você consegue ter outras oportunidades com Sim. outros deputados também. O deputado Jairo, um deputado que, nossa, tenho como amigo,
mas ele não é do meu partido, o deputado Entendi. Jairo é do PL, mas ele falou, Ellen, vai vir um recurso para Cambé? Não tem para quem destinar, e eu quero trazer recurso para Cambé. Eu quero ser de Cambé. O deputado Jairo traz muito Que recurso para legal, Cambé. bacana. Eu falei, Jairo, pode trazer para mim. Estou aqui, Estamos aqui. estou aqui. E é no Que formato de legal. amizade Sim, mesmo. sim. E é uma abertura que o Jairo tem também dentro do nosso município, um deputado muito bom que eu admiro bastante. Estou torcendo para ele se reeleger. Que legal, bacana. Entendi. Então, primeiro você consegue, é mais fácil você conseguir o recurso com quem é do próprio Com partido. certeza, porque Entendi. agora a gente tem a campanha para deputado federal, estadual, senador. E aí, quem você vai apoiar? Sim. Você tem que ter aquela fidelidade dentro do teu partido. É Uhum. que hoje o meu partido ele se desmontou. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Onde vou? Seria tão bacana, né, se cada um deles tivesse uma estrelinha, né, para ficar mais fácil pra gente, né? Não, Votar mas, neles, né? mas aí que tá. Então, por exemplo, agora, né, nessa parte nesse período de campanha, você vai estar apoiando um deputado. Sim, Entendi, que vou legal. estar apoiando os Até deputados que porque me ele enviaram recurso, que sim, me ele sempre esteve ajudaram. com você, né? Entendi. Sim, para Bacana. continuar ajudando. Aham. E até com o secretário de saúde você conseguiu um acesso, então. Conseguiu Sim. conversar com ele. É, o Beto Preto, ele Beto sempre Preto, ia na regional de saúde. Aham. Muita gente boa mesmo. O Beto Preto sempre estava lá presente. Eu falava, Beto, você não vai mandar nada pra mim? Eu falava pro Beto. eu conheci ele quando ele era prefeito em Apucarana. Muito famoso em Apucarana, o Beto Preto. Fez umas coisas bem bacanas. Que legal, bacana. O Ellen, hoje eu acordei 5 da manhã, 5h30 eu dei uma olhada no meu Instagram e você já estava online no Instagram. Aí você colocou um monte de coisa lá das demandas de ontem, que você foi para lá, foi para cá. Eu vi, se eu não me engano, uma foto tua com a Estela Camata, né? Aham. E a hora que eu vi aquilo lá, eu falei, da onde que vem tanto pique? Porque você é Meu marido fala mãe. isso também. Não, ela subiu a escada com o Heitor. Ah, o Ela Heitor. subiu a escada com o Heitor, depois eu peguei um peso danadinho. Esse já tá bem pesadinho, né? Da onde que vem tanta força assim? Tanto ânimo, gás? Eu sempre fui muito animada e eu não gosto de ficar em casa. É, Nossa, já sabe. o menos que eu fique em casa, pra mim, é lucro, assim. Eu não, Ah. eu não tenho muita paciência, sabe? Eu falo, gente, eu não sou boa dona de casa. Realmente eu não sou, porque eu não tenho paciência de ficar passa pano, aspira a casa. Sabe que eu fico pensando, meu Deus, o que que eu tô perdendo limpando essa casa? Sabe assim? E eu sou bem acelerada. Então hoje eu já acordei um pouquinho, até um pouquinho antes das 6, dei mamar pro Heitor. Depois já fui na academia, da academia eu passei na farmácia, passei no mercado, cheguei em casa. Então, assim, a minha rotina sempre foi essa. Sempre muito disposta. Eu falo que a gente tem que dormir à noite, né? E quando dá também. Porque eu falo que tem que aproveitar esse período da minha juventude, porque daqui a pouquinho eu não vou ter mais esse pique. Tem que aproveitar as oportunidades que a vida está me dando, porque o momento é agora. Tá certo, tá surfando o momento. É A isso gente, mesmo. se a gente falar, ah, não, agora é o momento, vou dar uma descansada, vou pisar no freio, mas eu tô com 26 anos. O meu pai sempre fala, o momento de trabalhar é agora, na juventude, para você se dedicar, para quando você chegar no final dos seus 50 anos, você tá tranquilo, trabalhando menos, tendo mais tempo para a família, para poder viajar, passear. E mesmo nessa vida corrida, eu ainda tenho tempo. No final de semana eu tento me desligar um pouquinho do celular, ficar mais com meu esposo, com meu filho, com meus pais também, Né? Final de pescando. semana, né? O Ellen, é o primeiro filho? Primeiro filho. E tá dormindo bem à noite? Jamais. Não, dormir é assim. Tá sendo um mistério. Eu tô tentando achar ainda. Realmente, o Heitor acorda várias vezes à noite, mas deu o horário 6 horas da manhã, eu tô de pé fazendo meus compromissos. Que E aí legal. eu oro, falo, Deus, e hoje? Hoje eu vou dormir? E é assim. Mas é uma fase, tudo passa. Heitor tá com Sim, 4 meses, daqui a logo pouquinho, 6 meses, já começa a Já dormir. começa. Acho que eu trabalhei 1 ano à noite também, né? Fazendo plantão à noite. E de manhã eu ia pra Londrina trabalhar na regional. Então eu tocava bem noite e dia. Eu falei, aí, foi bom. Foi uma experiência boa. Já me treinou e agora eu Já consigo tá tocar. embalado. Já tá embalado. E meu esposo também, ele pegou licença, né? Licença capacitação. Então meu esposo ficou 3 meses em casa, mais um mês de férias. Então ele é minha rede de apoio. Esse tempo que eu preciso sair e fazer as coisas, ele sempre tá com o Heitor. Só que faz 2 semanas que ele voltou a trabalhar. Aí ele voltou a trabalhar, mudou um pouquinho minha rotina, porque eu saio, tenho que levar o Heitor. entendi. Ele tem que estar sempre com você, né? Tá Sim. certo. Bacana.
Olha, nós somos virados à tecnologia. E eu queria entender um pouquinho como que é a tecnologia dentro da rede pública, né? Dentro da, né? Como é que funciona? É, você tem os exames, como é que são feitos pela tecnologia, Sim. os agendamentos? Então, em relação à tecnologia, está sendo melhorada até dentro da Câmara Municipal. Legal. A gente está com novos aparelhos. Agora, a gente fez toda uma mudança na Câmara, gastou financeiramente para conseguir novas câmeras, microfone, porque foi aberta uma licitação. Semana passada a licitação já foi fechada, que a gente vai ter intérprete de Libras na Câmara Municipal. E para isso, precisou fazer uma modificação na tecnologia, porque senão não ia dar conta. Porque precisa ter enquadramento certinho, igual a câmera tá aqui, enquadrando a gente. Então a Câmara Municipal já começou melhorar essa parte de tecnologia. Agora, em relação ao nosso município de Cambé, eu vejo que a nossa saúde ainda precisa avançar muito em relação à tecnologia. Tem a telesaúde. Sim. Como seria bom a gente ter uma telesaúde para renovação de receita? Às vezes a Imagino. gente vai no posto de saúde na nossa UBS. Posto de saúde e UBS é a mesma coisa. Posto de saúde é o popularzão. Sim. Para renovar uma receita. A gente perde o tempo do deslocamento nosso como população. Muitas vezes a gente tá com um filho pequeno, ou a gente precisa renovar a receita da nossa mãe, da nossa avó, que já tem limitação a parte funcional, né? Ai, tem dificuldade para andar, para caminhar. Então, olha como seria bom a telesaúde para renovação de receita. E a gente amplia também o atendimento. Porque uma renovação de receita por telesaúde que você faz na sua casa, você consegue fazer isso em 5 minutos. E lá na unidade tem todo um processo. Enquanto você atende um paciente em 5 minutos, pessoalmente você demora meia hora. E existe algum projeto, alguma coisa assim, que hoje a prefeitura começa a olhar para essa possibilidade da telemedicina? Como que funciona? Existe esse projeto já é uma intenção da nossa secretária de saúde, Thalita. E aí vem em conjunto com o vereador André do Carmo, também fez um projeto da telesaúde, foi aprovado, mas ainda por questão financeira e por organização, até por falta de tecnologia na rede de saúde, não começou. Mas a gente acredita que ano que vem a telesaúde já vai estar funcionando para algumas especialidades. Ainda não sei se dizer qual, mas vai sim. Tem. Próximo passo da tecnologia que aqui no município a gente não tem, que eu cobro muito. Hoje, a gente que tem uma memória boa, vamos supor. Tem memória boa, Marcos? Tenho. Aí, ó. Acho que A gente ainda tá jovem, a memória ainda tá boa. tenho. Mas se a gente marcar uma consulta ou um exame daqui 4 meses, você vai lembrar? Não. É Gente, você não difícil. vai. Se Tenho não tiver memória boa. marcado na agendinha ou na porta da Isso, geladeira. e tem que agendar na agenda do celular, que ela ainda pisca, que grita Sim, pra avisar a gente. Porque se a gente agenda naquela agenda do papel, você acaba passando batido. é verdade. Então, assim, a tecnologia, ela entra aí, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial já podia mandar um WhatsApp, um lembrete, olha, você tem consulta depois de amanhã. Até mesmo, olha, Sim. seu remédio tá acabando, você precisa vir renovar a receita. A secretária de saúde de Cambé também deseja que isso entre e faça parte da nossa rotina dentro da saúde. Que É um bacana. sonho, mas um sonho que eu vejo que tá próximo. Eu acredito que não é tão complicado assim. Eu acredito que é mais ter um recurso ali destinado para isso, né? Mas hoje o lembrete no WhatsApp já começa a ser algo factível, né? Sim, Assim, lógico, tem que ver como que funciona os sistemas dessas UBS, tudo, mas é algo que dá para ser incluído ali. Lógico, precisa-se de alguém para cuidar de um sistema desse, né, que faça isso. Mas o custo de você não perder uma consulta é é, muito menor do que o custo de uma pessoa cuidar de um sistema desse, ou a prefeitura contratar um sistema a desse. gente tem muita falta. A secretária vai fazer um levantamento para ver quantas faltas que a gente tem de consultas em geral. Porque muitas vezes a gente fala, olha, não tem agenda para esse mês. Tá cheio com o clínico geral. Aí você pega o final do mês, teve 10 faltas. Às vezes Nossa, aquela pessoa que estava precisando poderia ter ido, você não agendou e a pessoa chegou e faltou. sim. Faltou e não avisou. Não avisou, e aí o médico fica lá E aí ocioso. depois ele tem que marcar de novo, né? E aí vai tomar uma vaga de novo É de sempre alguém que... assim. E aí também daria certo, né? Se fosse possível a telesaúde, seria maravilhoso, né?
Mas, ó, Aperta o link no WhatsApp aqui, já tá Então, falando com o médico lá, né? e tem uma Realmente. coisa, tudo que é de graça, a pessoa faz meio pouco caso. Porque se você vai pagar, e se você pagou uma consulta R$ 700, você vai faltar? Você não Ah, vai é faltar. difícil, hein? Tem como, Ellen, cobrar uma taxinha, ó, pra reagendar, tem que Não, pagar, nem que for R$ 10 ali. Aí não. não vai faltar. Sabe por quê? A pessoa parece que não leva o SUS a sério. Não dá nada faltar. Mas na particular, a pessoa não falta. Entendi. A gente vê essa diferença também. É complicado, mas talvez a tecnologia ajudaria muito nesse ponto, né? Sim, com certeza. Você coloca ali, poxa, um lembrete. Ah, você não consegue vir? Clica no link aqui. É, avisa, não vai Talvez, vir? sim, realmente. Igual os hospitais particulares já fazem, né? É, É, eu acho que você já deve ter percebido. Depois da pandemia, aliás, durante a pandemia, você ia no mercado e um não relava no outro, né? Tudo um com medo do outro. sim. Eu lembro que uma vez eu tava em horário de almoço e fui pegar uma casquinha lá no McDonald's, lá da Higienópolis, Aham. e eu engasguei. Aí eu tive que sair, porque o povo começou a me olhar de cara feia lá no Porque você McDonald's. tava tossindo. Você tava de máscara? Não. Não, naquela época eles já tinham tirado as Ah, máscaras, tá. né? Mas eu comecei a tossir e o povo, né? E hoje eu vou no mercado e eu percebo isso, que um não encosta no outro mais. Você já percebeu? Um O fica A pessoal longe. evita, pandemia. principalmente agora no frio, né? Que tá todo mundo às vezes com o nariz ruim, tá Isso. tossindo. Não, hoje você tossiu, o povo Mas a atrás de você. pandemia fez isso, teve esse afastamento. Sim, Até de interação com as crianças que nasceram na pandemia, se você vê o desenvolvimento de uma criança que nasceu na pandemia e uma criança que não nasceu na pandemia, é notável isso, porque ela não teve aquele contato com as crianças logo no começo, e você perde, sim. Eu falo que a pandemia veio com um atraso para a educação, mas ao mesmo tempo um avanço na tecnologia. sim, realmente. Foi. A empresas de internet mesmo, foi o melhor momento delas foi na pandemia, porque todo mundo precisava de internet em casa, né? E em relação à rede social também. Você estava preso na sua casa, você não tinha o que fazer, porque você ficava o dia inteiro no celular. É. E a gente pode até ver, por exemplo, grandes YouTubers hoje, eles cresceram tanto durante a pandemia. Hoje, às vezes, eles até perderam um pouco, né, o engajamento que eles tinham na rede social justamente por isso. Porque se consumiu muito conteúdo online e acabou agora caindo, né? O pessoal voltou Sim. a ir no mercado tranquilo e passear no shopping, né? O podcast mesmo, a gente não via falar. Sim, A gente surgiu na realmente. época ali da pandemia. Sim, tem razão. Talvez se não tivesse a pandemia, talvez a gente nem ia estar aqui hoje. Na verdade, a palavra live. A Olha, live começou lá na pandemia, realmente. O que é live? Aí quando chegou a pandemia, todo mundo sabia Isso é que era verdade. live. Vendia roupas através da live. Sim, é verdade. Até Ainda hoje, né? vende. Ainda tem, né? A Shopee, por exemplo, tem as lives que fazem para vendas, né? Realmente. Ô, Ellen, e só voltando um pouquinho no assunto sobre a saúde mental. Hoje, como que você enxerga a saúde mental com relação aos trabalhadores? Existe muito afastamento, por exemplo, a pessoa precisou de um afastamento por um burnout, né, ou ele está com algum problema mental, psicológico, devido a um excesso de trabalho, devido a um home office, por exemplo, que foi fruto da pandemia também. Como que é hoje isso na saúde pública? A gente estava até discutindo isso na última audiência pública que teve em relação à saúde. O afastamento é constante, principalmente na área da educação. Muitos professores se afastando. Na área da saúde, começo pelos professores. O que eu vejo de relatos assim de professoras próximas. Hoje os alunos, os pais trabalham o dia todo. Os pais não têm tempo de educar aquela criança. Entendi. Então ela chega na escola, muitas vezes, uma criança rebelde. E é a professora que tem que educar. E o trabalho da professora não é educar. Realmente. Não é educar. Tem Educar, pais que pensam assim. o trabalho de educar é em casa. É. A escola não tá ali para isso. E isso vem, sim, adoecendo a nossa equipe de pedagogia. E tem bastante afastamento, muitos atestados. Entendi. A gente votou até um projeto de lei
que dentro desse projeto de lei é um projeto que limita os atestados. Por um lado, ok, porque a pessoa tende a faltar menos. Mas e por outro lado? Que realmente essas pessoas estão adoecendo. E dentro da saúde, completamente. A gente vê a nossa UPA. Antigamente, semanas atrás, a gente atendia em média 300 e poucos pacientes em 24 horas. Agora a gente está atendendo 700. Nossa. E como que a equipe de saúde fica nisso? Como que a equipe daquele hospital fica? Gente, vira um caos. E aí a população não aguenta esperar 5 horas de espera. É muito tempo, a gente entende isso. Mas a equipe que está lá dentro trabalhando também não está satisfeita com essa situação. E olha que a saúde tem colocado mais médico. Ontem estava com 6 médicos, o normal é 4, estava em 6. Estava com uma enfermeira a mais à noite e não estava dando conta. Então essa pessoa, às vezes o salário não agrada muito. Nessa loucura de cobrança, a pessoa acaba entrando em surto. Aí junta os problemas em casa. Aham. Muitas vezes a pessoa, não é só o problema do trabalho. Sim. Problema em casa, problema com a Problema família. com parente, né? Sim. Uhum. Às vezes a pessoa não tá alinhada também com essa parte, não social, mas essa parte de ter uma religião, de ter uma crença, que isso é muito importante. Sim. A pessoa que não se encontra, ela acaba se frustrando por tentar achar. Ela quer achar algo e não consegue achar e é uma frustração. Uhum. A pessoa que tem ali o foco, tem o direcionamento guiado por Deus, eu vejo que ela consegue superar esses obstáculos mais fácil, porque ela tem fé, ela crê que vai melhorar, né? Sim, sim, realmente. E, inclusive, o Ministério do Trabalho ele atualizou a NR1, que é a norma de segurança do trabalho, justamente falando sobre a saúde mental no trabalho, né? E é algo que o governo está enxergando que é um problema que, né, que está acontecendo. Sim, talvez pós-pandemia tenha crescido mais isso, só que mudou um pouco a realidade hoje. Imagina o seguinte, antes a gente não tinha tanto computador, tanta rede social ali para a população estar se ligando tanto à tecnologia, né? E hoje mudou completamente tudo isso, né? Então é Sim. um processo, lógico, novas gerações também no mercado de trabalho, tudo, mas realmente o afastamento do trabalho hoje é algo que está sendo preocupante, né, pro... Hoje, se você parar pra perguntar, você tem ansiedade? Todo mundo fala que tem. A Sim, gente vive num mundo ansioso. A gente tá vivendo num mundo muito rápido. realmente. Até as crianças entram. Os pais que dão celular assim para as crianças que têm 8, 10 anos, ela vê lá na internet, ela já vê a criança com uma bicicletinha elétrica diferente, Hum. uma criança com um celular novo. Essa criança também vai querer. E aí já começa aquela ansiedade, Gente, hoje todo mundo tem ansiedade, as pessoas não conseguem lidar com frustrações, as pessoas não conseguem ouvir um não. Hoje é o tempo, é isso. Não consegue ouvir não, ansiedade constante, e isso automaticamente vai influenciar na vida profissional, né? E as Realmente. crianças cada dia mais conectadas no celular, né? Com certeza. Tem um amigo meu que o filho dele tinha um pouco mais de 4 anos e eu fui lá ele com o tablet. Eu sei lá o que ele tava fazendo, acho que era um joguinho. Ele ficava rodando o bichinho do top pra baixo. E ele não deu atenção pra ninguém. Ele ficou só naquele negócio lá. E o pai dele, vida normal. E isso pode até causar impacto no desenvolvimento dessa Com criança, né? certeza. Antigamente, os pais não tinham muitas condições. E não tinha tanta opção de brinquedo. Então, por exemplo, olha, dava esse Então. brinquedo de montar uma casinha. A criança pegava esse brinquedo, ela chegava à conclusão desse brinquedo, que é terminar de montar a casinha. Hoje em dia, não. A criança começa a montar a casinha, ai, cansei, não quero mais. Agora eu já vou brincar de outra coisa, eu vou jogar bola. Ai, cansei de jogar bola. Ela não consegue encerrar esse ciclo. Ela não consegue iniciar uma brincadeira que tem começo, meio e fim. Isso a gente vê um grande problema dentro da saúde. Imagino. E da educação também. Porque tudo na nossa vida tem que ter um começo, meio e fim. Tem que ter isso. E a Realmente. gente tem que ensinar isso desde criança. Sim. Tem um amigo meu, o Willie Nelson, acho que você conhece ele. Ele, inclusive, acho que ele foi até no seu programa uma vez. E ele falou para mim assim, Pedrão, a gente tem como um ditado que a gente tem que plantar para colher, né? Só que não é assim, tá errado. A gente tem que plantar, regar, adubar, regar mais um pouquinho, tratar, tirar ali um bichinho que deu na planta, para depois colher.
Não é plantar e colher, é plantar e todo o processo que tem até Tem colher. um processo. Realmente. E assim, as crianças elas têm que entender isso, né? E inclusive assim, você tá numa fila, você tem que esperar a sua vez, né? Sim. Mas a internet trouxe que tudo é muito fácil, muito rápido. Hoje, antigamente, né, Marcos, Ellen, assim, a gente pode falar, quando a gente queria assistir alguma coisa na TV, a gente tinha que esperar passar na TV aquilo lá. Entrou propaganda comercial? Tinha que esperar acabar a propaganda. Quero assistir Chaves que passava no SBT. Eu tinha que esperar o horário certo do Chaves. Agora não. Agora não, eu pego, digito no YouTube lá, Netflix, vou lá e assisto. A Quan- tecnologia acabou, por um lado foi bom que nos trouxe conforto, né? Mas por outro lado também, a gente não precisa mais esperar para isso. A gente não tem tempo de esperar um anúncio, que é Pois é. 5 segundos. É. A gente já pula, já pega o celular, pula logo esse anúncio. É, Verdade. realmente. Então, assim, lógico, por um lado, conforto, né? Mas por outro lado, será que é tão bom assim, todo esse conforto desse jeito, a gente perder a noção do que é esperar pelas coisas? Hoje também as pessoas não têm tempo nem de pegar um livro pra ler. Ela não tem tempo. Além de não ter tempo, porque ela tem outras prioridades, né? Porque quando você quer, você arruma tempo. Eu falo que a nossa vida é de prioridades. E a criança, ela vai pegar um livro, ela vai entrar na internet, vai ver o resumo do livro. Ou vai ver um vídeo, alguém explicando, É né? mais prático, a Falando. gente joga no chat, né? Me Realmente. conta sobre o livro tal. Eu acho que Inclusive, né, Marcos, vamos aproveitar para falar que quem contrata a internet da Net Digital também tem livro, recebe livro mensal, é isso? tem livro, Explica para nós tem como que é livro, isso daí. tem o estante digital. Você contratou, aí você vai falar com o vendedor. Você vai falar com o vendedor e falar assim, eu quero a estante digital e quero também o PR, o Conecta TV, que é uns programas de TV, e aí ele vai te explicar como é que faz, ele vai te mandar um link para você e você, viu, Ellen? Não paga nada a mais por isso. Vai nem um pouquinho. Marcos, eu não estava Legal. sabendo disso e eu tenho net faz muito tempo. Você pode arrumar esse. Misericórdia, eu vou providenciar isso para você hoje ainda. Nossa, Marcos, eu não sabia de verdade. Tem Que legal. uma estante de livro, né? Que são vários livros, livros bons. Tem vários lá sobre você que está na área de saúde, sobre saúde, tecnologia, que é você que é ligado à tecnologia, né? E tem também o canal de TV. Esse Olha dia eu assisti, não foi muito bom eu assistir o Londrina pelo aplicativo, porque o Londrina perdeu. Mas não travou em nenhum momento, foi muito legal. Bacana, Nossa. que legal. Não perco, liga lá na Net Digital, pede pro vendedor Rodrigo, fala, Rodrigo, eu Vou quero ligar lá pro Rodrigo. Na realidade, já recebe, né? Acho que talvez é só fazer o cadastro no só aplicativo, fazer o cadastro, né? só fazer o cadastro. Uhum. Faz o cadastro, o Rodrigo manda o link e vamos assistir. Vamos ler, né? Vamos ler. Vamos continuar tendo o hábito, Só que né? cultural da leitura. futuramente, um futuramente bem próximo, né? Que vai ter também alguns canais de TV, né? Paramount, Sim. Play, né? Vai ter uns negócios bem bacanas, várias Avançando. E a net digital também não está só em Cambé, né? Iniciou em Cambé, né? Sim, iniciou em Cambé, iniciou em 2007. Né? Em 2007 teve a primeira operação ali, a primeira ativação. E hoje também Londrina, né? E expandindo a parte de Londrina. Até o Que bênção. ali, Jardim Pinheiros. E o pessoal tem gostado muito. A gente tem ido em várias feiras, o pessoal elogia o Pedro pai, Pedro filho pela simpatia. Né? Ó, eu sou suspeita, não é porque eu tô no programa, não, mas a minha família tem net digital há bastante tempo, nem sei quantos anos, mas é anos já. E a gente não tem problema. Às vezes acontece quando dá uma chuva muito forte, aí, ai, caiu. Eu ligo lá, acontece, as meninas prontamente já me atendem, mas é raro, hein? Dá pra contar no dedo quantas vezes isso aconteceu. E a internet sempre muito boa, e minha casa, assim, é comprida. O modem fica longe do meu quarto. Eu fico surpreso de pegar da distância que tá. Que bacana, fico feliz. Isso é um trabalho, né, de toda a equipe lá, do pessoal da empresa, né? Tá sempre à disposição e cada vez melhorando mais, né, Marcos? Como podcast agora, né? Cada vez novo mais desafio e pensa num desafio. Ô, Marcos, é porque o começo é difícil, igual eu falei. Quando eu comecei com o meu programa de rádio,
Nossa, eu ficava tão tímida, eu esqueci o que eu ia perguntar, eu ficava nervosa, eu demorei meses para conseguir me soltar assim, e ainda tô aprendendo. E você vai ver, é uma experiência maravilhosa, porque cada pessoa que você traz aqui traz uma história diferente, e eu aprendo tanto com o meu programa. Claro, com Nossa, é certeza. tantas coisas que eu aprendo. Ó, coisa simples. Uma moça foi no meu programa falar sobre tratamento de pele, sobre harmonização facial. Olha, Eu não sabia. Você chega dentro do seu banheiro, eu já deixo o meu sabonete utilidade esfoliante. pública. É, bem isso. Deixo o meu sabonete esfoliante, eu já deixo da parte de limpar meu rosto dentro do banheiro. O que que eu faço? Tô lá tomando banho, já taco na cara, limpo, passo um creminho. Ela falou: nunca que você pode fazer isso. Olha, Limpeza de pele é feito na pia, com água normal, água tipo gelada. Não pode fazer com água quente. Você perde todo o produto que você tá lá usando. Nossa, olha só. Assim, eu nunca lavei na pia. Eu economizava o meu tempo, né? Lavava a hora que eu tava tomando banho. Pra fazer aquele esfoliar a pele, passar hidratante. Gente, a hora que ela falou isso, acabou comigo. Quantos anos eu demorei pra saber algo simples? Sim, realmente. Olha pra você ver. E E aprendi no como que programa. é? Seu programa, ele é na Rádio Cidade, AM. Isso, é toda Aham. quarta-feira. Começa às Legal. 6 horas da tarde e vai até 6h30. É só meia hora Aham. de programa. E aí toda semana tem um convidado. Aí a Entendi. gente, com temas bem distintos. Aí a gente fica ao vivo, fica em live. Ai, Legal. E eu gosto quanto bastante. tempo você já tá com o programa lá? Por incrível que pareça, mas amanhã faz um ano que eu tô com o meu programa ativo. Que legal, Amanhã, parabéns. um ano de Bacana. programa. Aham. E assim, agora que eu comecei a aprender, a deslanchar mesmo, porque no começo foi um pouco difícil, é um aprendizado, né? E a participação do público acontece? Como que é? O pessoal comentando também? Olha, a rádio AM, bastante gente escuta. As pessoas acham Sim. que é só a FM, mas não é. A AM ainda é muito escutada. Uhum. Hoje, nosso maior público é Facebook, por incrível que pareça, porque parece que o pessoal é muito ligado com o Instagram, mas Sim. a questão do Facebook nos dá mais retorno. Que legal. Facebook. A gente fica na live, né, no Facebook da rádio, fica no meu particular do YouTube, e a gente deixa o programa completo salvo no YouTube. E na minha live pelo meu Instagram. Então, assim, mais ainda o retorno maior é Facebook pela AM. Que legal. A live do Instagram ainda é fraca. Bacana. A gente tá E tentando melhorar. você tem páginas no Facebook, então divulga, fala para nós, pessoal, colocar depois na edição. Ah, então tá bom. Aí vocês me sigam lá, hein? E também se inscrevam no meu canal do YouTube. É Rádio Normal Girassol no Ar. Rádio Girassol no Ar. O girassol que é um marco da minha vida pessoal e política também. Que legal, bacana, pessoal. Então, vamos lá, seguir Rádio Girassol Girassol no Ar. no ar. Bacana. muito bem. Legal, Eli. Inclusive, eu já sou inscrito, eu nem sabia que eu já era inscrito. Talvez porque Verdade. alguém que eu conheça tenha ido lá no seu programa. E aí também eu vou acompanhar também, né? Inclusive, a gente vai ter o Marcos lá daqui 2 semanas? 2 semanas, né, Marcos? 2 semanas. O Não Marcos vai veja estar. a hora de estar lá. Já estou ansiosa, Marcos, para te receber lá no meu Você vai programa. também, né? Talvez, vamos ver. Ah, tenta aí sim, Pedro. Sim, só me ajuda aí a convencer o homem. Bacana. O Ellen, a grande fala das pessoas dentro da cidade, por exemplo, eu moro em Londrina, né? Então, a minha grande preocupação com Londrina é o desenvolvimento dela, né? E às vezes eu mudo um prefeito, a gente sente que deu aquela freada. Entra outro, aí a gente percebe que ele pisou um pouquinho no acelerador. Uhum. Desenvolvimento. Como que é tratada a questão de desenvolvimento da cidade de Cambé ali com os vereadores, junto com o prefeito, a secretaria? Porque eu converso muito com a secretária da Cultura, que é a Estela Camargo. Aham. Eu vejo que ela é bem assim, bem ágil, bem, né, bem descolada, né, vamos dizer assim. Flexível também, né? Exatamente, né? E como é que é essa questão vereador, prefeito, secretário, na questão de desenvolvimento da cidade e também a tecnologia? Então, hoje o vereador não consegue fazer projetos que têm custo. Isso é uma barreira. Agora saiu uma normativa que a gente consegue fazer projetos que têm baixo custo. Então, por exemplo, se algum vereador falar assim:
Ai, eu que fiz aquela pracinha daquele bairro. Só vai ser ele que fez se o deputado, através dele, mandou o recurso. Entendi. Agora, o vereador, ele não tem autonomia. Não, eu falei pro prefeito, fiz um projeto de lei e ele fez. Não, isso gera custo. O vereador não tem essa autonomia de fazer esse tipo de projeto. Então, a gente acaba ficando com projetos mais de organizar. Projetos, assim, de incentivo. Tem um projeto que foi em primeira votação, que foi ontem. Hoje é terça, né? Tô perdida. Terça, Foi a né? terça, isso. Foi ontem, da fibromialgia. Um Eu projeto, vi, eu um acompanhei. projeto de Quer minha dizer, acompanhei autoria. nas redes sociais. Eu fiz um projeto para criação da carteirinha da fibromialgia em Cambé, que não tem. Olha que importante é isso. E eu consegui fazer esse projeto. É um projeto que vai melhorar o atendimento das pessoas que têm dor crônica. E o vereador consegue fazer. Mas vamos supor que fosse um projeto, projeto para as pessoas que têm fibromialgia, eu vou construir um centro de fisioterapia só para pessoas que têm fibromialgia. Não consegue. Hoje, assim, a gente pede muitas coisas para os secretários. A gente tem pedido de indicação e pedido de informação dentro da Câmara. Então, eu peço para a secretária do Meio Ambiente: olha, Secretaria do Meio Ambiente, eu preciso que você faça uma poda de árvore na rua tal. E eu fico dependendo do secretário fazer ou não. Porque eu não tenho autonomia de chegar lá, catar a máquina e cortar. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: os vereadores não fazem nada. A gente tá fazendo, a gente tá pedindo, mas o secretário tá fazendo a parte dele. Entendi. Porque tem que ter. E existe uma sinergia hoje entre Câmara de Vereadores e o serviço da Prefeitura? Então, hoje em dia eu vejo que isso existe, mas é pouco. Por quê? Hoje a base toda dos vereadores não é oposição, a gente é situação do prefeito. Então a gente tem um bom contato com o prefeito Conrado Scheller. Então tudo que a gente precisa, a gente chega até o secretário e fala: olha, a gente precisa dar uma mão, ajuda a gente nisso. E quando o secretário às vezes, a gente liga pro prefeito: ó, prefeito, dá uma ajudada, conversa com o secretário, a gente precisa avançar nesse ponto. Então, assim, a gente tem um bom contato, vem muitos projetos do executivo para votar. Quase tudo que acontece em Cambé tem que passar pela votação na Câmara. E aí vai depender também dos vereadores, porque o vereador vai ler um projeto de 300 páginas? Vai depender do vereador se ele vai ler ou não, se ele vai questionar ou não. Entendi. Então, assim, a gente lá tem um gabinete muito questionador. A gente tem essa cara de questionar, de ir atrás, de perguntar. A nossa equipe lê tudo, nada passa batido por nós. Às vezes alguma coisinha, claro, a gente é humano, a gente pode cometer falhas, mas a gente sempre tá ali em cima. Não só para cobrar o executivo, mas também para acompanhar, porque às vezes vê alguma coisa, umas coisinhas simples que vêm erradas, a gente lembra: olha, acho que isso aqui não dá, e volta para lá. É melhor voltar e corrigir do que a gente voltar algo que tá errado. Então, assim, a gente tem um bom convívio, um bom contato com todos os secretários e também com o prefeito. E a gente tem conseguido avançar em algumas pautas. Nem todas, tem algumas ainda que a gente segue cobrando, principalmente em questão do meio ambiente. Muitas coisas a gente gostaria que fosse melhor. Mas a gente vê limitação até de servidor. É pouco servidor para estar trabalhando com essa parte do meio ambiente. Mas aos pouquinhos a gente tem construído. Que bacana. Não está na pauta, mas eu vou fazer uma pergunta. Mas ela é bem tranquila. Dentro da Net Digital, a gente tem comentado muito, e eu cheguei esses dias em um dos diretores e falei assim: novembro tem o Cambé musical. Isso mesmo. E aí nós estamos ali se preparando para esse evento dentro da cidade, né? Tem como você falar alguma coisinha para nós, assim, se já tem algum cantor já em vista, alguma coisa assim, porque a gente tá assim Ansiosos. muito. A gente perguntou pro prefeito a última vez. Sabe o que ele falou? Ai, meu Deus. Não posso falar, é segredo. Senhor. Mas tem um porém. Eu vou contar. O Conrado ele já deve saber. Mas eu vou falar o porquê que ele não conta. Porque ele quer ser o primeiro da notícia. Mãe. Conrado, conta pra nós. Conta que eu também quero saber. E gente, tem muito cantor bom na nossa região, né? Sim, realmente. Eu já falei pra ele, eu quero um cantor gospel junto dessa vez, hein? Gente, a Isadora Pompei que fala, né? Pompeu? É, Pompeu. Gente, é maravilhoso. Eu fui no show dela, achei incrível. Eu falei: Conrado, traz uma pessoa dessa pra nossa cidade.
muito boa demais da conta. Eu acho justo. Eu acho que deveria sim, realmente, né? A gente pensa assim, lógico, talvez a maioria né, dos artistas, vai ser mais atrativo trazer, por exemplo, como foi a Ana Castela, né, Com das outras. certeza. Mas eu acho que é necessário também, né? Porque, poxa, tem muita gente aí da cidade cambeense que também tem uma religião e gosta de ouvir músicas religiosas, né? Sim. Nossa, tem muitos cantores religiosos que são incríveis. Eu falei, prefeito, ó, vamos trazer uma música popular, um cantor popular e trazer um cantor religioso que eu Claro, acho é que é justo, tá fundamental. certo. Vamos ver se ele vai atender meu pedido. Eu pedi com carinho. Legal, legal. É, o Ellen, os jovens, os jovens hoje eles vivem conectados o tempo todo, né? Como usar a tecnologia como ferramenta do crescimento, de crescimento e não apenas de entretenimento? Olha, essa pergunta, quando eu pensei que você fosse fazer ela, eu fiquei pensando, nossa, o que que eu vou responder nessa É pergunta? uma pergunta bem. Não, sabe por quê? Quando a gente traz bastante pessoas de tecnologia também lá no nosso programa, e assim, vai depender muito do que a pessoa quer ver. Por exemplo, você gosta bastante dessa parte de inteligência artificial, de tecnologia. Então você vai procurar ver esse tipo de conteúdo. Sim, Mas tem jovens que não têm vontade de ver nada. Que ele vai vendo ali, ai, não vê coisa que vai acrescentar. Coisas não mais. chama Você atenção. fica vendo mais essas coisas fúteis, sabe? O que eu vejo que hoje nós que produzimos conteúdo, a gente tem que pensar o quê? Vamos trazer um conteúdo mais sério, um conteúdo que vai agregar. Pode ter um momento de distração. No meu Instagram, às vezes eu posto algum momento, alguma coisa mais divertida com a minha família, mas sempre ser isso, eu acho que tá faltando chegarem mais pessoas para trazer conteúdo sólido, conteúdo de verdade. E a tecnologia, ela ajuda nessa parte que a gente usa o nosso Instagram para se distrair, mas tem gente que fica 4, 5 horas no Instagram vendo só bobeira. Até onde essa distração é boa. Mas nós também temos que fazer nossa parte. Se nós somos criadores de conteúdo, a gente também tem que criar algo comunicativo e algo bom, que Tem vai uma. agregar conteúdo que vai agregar para outra pessoa. Hoje em dia o jovem ele está muito voltado ao entretenimento, né? E aí pensar assim, poxa, é, um crescimento ele sempre vai ter um esforço, ele vai ter uma dor, né? E às vezes o Sim. pessoal tá confortável ali, não quer se preocupar tanto em usar a tecnologia para estudar, não quer usar a tecnologia para enxergar algo que ele possa crescer, né? Ó, falar algo simples. Meu esposo não é a profissão dele, mas ele é uma pessoa que gosta de estudar e ele gosta de ir atrás das coisas. Ele fez um gabinete digital para mim, que eu vou estar lançando segunda-feira. Esse gabinete, a pessoa vai lá, é um link que eu vou disparar no WhatsApp. A pessoa vai escrever a demanda dela e vai chegar direto no meu Telegram. Essa demanda organizada, com um mapa de onde a pessoa precisa colocar um quebra-mola, árvore, qualquer demanda. E isso veio para agregar. E o meu esposo utilizou a inteligência artificial para conseguir criar esse site. Olha que legal. Então, assim, ele teve vontade de pesquisar, de ficar testando, até conseguir criar Que legal. esse gabinete digital. Ainda mais com a IA, hoje a tecnologia, assim, a pessoa consegue crescer muito. Lógico, tem que ter sabedoria para usar, né? Às vezes, assim, a gente vê pessoa, poxa, eu vou usar a IA aqui para fazer meu trabalho da escola. Tá usando errado. Agora, não. Sim. Eu gostaria de entender qual que é o melhor caminho para mim estudar isso daqui. E, tô com uma dúvida. Aí sim você usa a IA para isso, né? Me ajude, tô com o seguinte problema, o que que você acha? Por onde que eu posso pesquisar? Quais autores são bons, né, para mim estar utilizando? Aí sim é um uso sadio, né, sábio da IA. Mas usar para, Sim. por exemplo, faz a minha tarefa de casa, né, que a gente vê às vezes a criançada. Você sabe que você falou uma coisa aí que eu pensei na minha época de ensino médio? Acho que vocês não viveram isso. Mas quando eu tinha meus trabalhos de colégio, eu reservava uma tarde inteirinha na biblioteca, pegava aquele monte de livro, colocava lá eu e os amigos, né? Porque era uma equipe que fazia.
e ficava a tarde toda ali grifando e tal, e xerox, isso e aquilo, até o trabalho ficar pronto, né? E era tudo manuscrito, né? Tudo era, como é que chama aquele papel, meu Deus do céu? Almaço. Papel ao mar. Eu vivi Papel isso ao... daí também. Você viveu o papel Vivi ao o papel mar? almaço. Olha só. Vivi o papel almaço, vivi o almanaque, os almanaques, né? Eu falo que eu vivi um curto período. Eu lembro que eu fazia a capa do trabalho. Capa, eu colocava florzinha na capa, escrevia trabalho. Era assim antigamente, né? Sim. Só que daí logo já entrou a tecnologia, daí era tudo no computador, então foi logo no comecinho, ali na quinta série, que a gente fazia alguns trabalhos simples, né? E manuscrito também. Depois que logo já mudou. Não, hoje tem aluno, eu tenho aluno que ele faz o trabalho e ele nem lê o trabalho, porque ele entra na inteligência artificial, né? Falou que era um trabalho disso, disso, É assim disso, ele mesmo. sai procurando e tal, ele lê só o comecinho lá e fala, esse mesmo, Vai. não é? Realmente, assim, é o uso não sábio da tecnologia, da IA, né? Mas usar de forma sábia hoje é a gente utilizar ela como um assessor ali, como um braço Sim. direito e falar, olha, me ajude, né? Esclareça para mim sobre determinados assuntos, né? Às vezes a gente vê muita gente pegando assim, ó, tem essa foto aqui do meu filho, coloca ele com 18 anos. Verdade. Gasta a IA para uma coisa que assim, poxa, vamos esperar o tempo para, né, o tempo de Deus para mostrar como vai ser meu filho com 18 anos, né? Não, para que Lógico, antecipar é tanto? possível se utilizar para diversas coisas, né? Mas eu falo assim, a gente tem que entender e fazer um uso sábio da IA para, assim, lógico, não tem um problema você fazer uma foto, né? Ah, faz aqui. Sim. Mas assim, ela é uma baita de uma ferramenta que a gente pode usar ela para muitas outras coisas, né? Não só isso. Dentro do gabinete a gente usa bastante. Por exemplo, a gente monta um projeto de lei. Acho que hoje a gente tem 14 projetos que já está 11 aprovados e 6 que está em E andamento. você ganhou um troféu, não foi? É, a vereadora que mais fez projeto. Que legal. Dentro desse 1 ano e meio, esse ano a gente tá com uma chuva de projetos que vai entrar em votação. E assim, projetos bons. E tem projeto que a gente pensa e a gente joga dentro da lei e faz dar certo. Mas tem projeto que a gente pega de outros municípios. O que é bom em outro município, por que não ter aqui no nosso município Claro, de com Cambé? certeza. Igual, um projeto que vai entrar logo em votação é Pomar Urbano. O Pomar Urbano, no município de Maringá, fez um boom. Todos os fundos de vale, esses locais que antes não tinha vida, era só aquelas plantas que só fazia Sim. sujeira. Hoje não, hoje ganhou uma nova característica. Em vez de a gente estar plantando uma árvore comum, a gente vai plantar uma árvore que dá fruta. Olha, É bom para a interação das crianças, é bom para a população, porque hoje, se você for comprar uma fruta no mercado, gente, tem fruta que tá muito cara. É Tem verdade. pessoas que não têm condições. Então é um conjunto. E esse projeto é um projeto bom de Maringá e que a gente trouxe para Cambé. Acredito que daqui umas 2 sessões entre em votação. A gente fez algumas modificações de acordo com a nossa realidade do município. Mas assim, isso também a inteligência chega. A gente Sim. pesquisa projetos. Pesquisa em outras câmaras municipais. E o que é bom a gente tem trazido para o município. O projeto de tampinhas e lacres também que a gente tem. Foi aprovado já. Para colocar para todos os locais públicos do município de Cambé, igual UBS, hospital, tudo que é local público, poder colocar uma caixa para recolher tampinhas e lacres. Então, é uma instituição que faz um trabalho sério, sem fins lucrativos. Ah, a escola tal tá fazendo uma ação social que vai juntar lacres e blisters e em troca disso eles vão vender e vão comprar cadeira de roda e andador. Que legal. Então, daí, ele vai poder ir naquela UBS e falar assim: olha, nós da escola estamos com esse projeto social, mostra tudo certinho. A enfermeira do local vai dar o ok, fala: não, pode trazer, pode deixar essa caixa. E aí a própria população vai trazendo aqueles lacres, aquele blister. E em troca, a população ganha. Por quê? Vai ser voltado para cadeira de roda para a população, andador, na parte do animal. Hoje as ONGs quase todas recolhem essas tampinhas, porque elas conseguem converter em ração. olha isso. Bacana. E tem muitos locais públicos igual as UBS, o fluxo de gente é muito grande. Então, imagina o quanto que a população vai ganhar. Só que como não era algo regulamentado, a enfermeira ali,
Ela não poderia ela colocar, mas agora com esse projeto de lei, ela pode. Que legal. Bacana, parabéns. Até porque, assim, vai pro lixo, né? Vai pro O lixo. que custa você juntar lá e depositar nesses pontos de Sim. coleta, né? Tenho certeza que o prefeito ainda não sancionou, que foi recentemente de projeto votado. Acredito que tem até mês que vem para sancionar. A hora que sancionar, a gente vai começar a divulgar, as instituições vão começar a procurar. Acho que vai ser um sucesso. Bacana. Legal. E nossas lojas também Sim, podemos participar também. estão aí à Claro. disposição, né? Ai, que Ué, benção. e hoje, sobre o seu trabalho público, hoje você posta na sua rede social. Isso. Aham. Eu posto tudo no meu Instagram, no Facebook, envio também no WhatsApp. Legal. Mas o WhatsApp ainda nem tanto. Eu sou daquela pessoa que se a pessoa ficar me mandando todo dia coisas, vai incomodando. Aham, tem razão. Então, sabe assim que eu tenho um pouco de restrição de ficar enviando as coisas no WhatsApp? Então eu posto no meu Instagram, no status, no Stories. E a pessoa vai aderindo. Eu até depois vou entregar pra vocês. Eu tenho uma carta de prestação de contas de tudo que eu fiz até hoje dentro do meu mandato. Não dá pra colocar tudo, eu coloquei só alguns projetos de lei, porque não coube na cartinha. Eu vou até entregar pra vocês depois. E eu já comecei a fazer a distribuição pela cidade. Então eu comecei pelos comércios. Quero entregar naqueles comércios a região onde tive mais voto. Para as pessoas não esperar que eu vá quando chegar em 2028, ano de reeleição. Ai, tá aqui pedindo voto, batendo na minha porta só porque é ano de eleição. Não, esse meu trabalho começou desde esse ano. Esse ano, esperei fazer um ano, fiz essa cartinha e eu já comecei a fazer a entrega dessas cartinhas para as pessoas verem que realmente eu estou trabalhando. Que legal. É bom que você está mostrando, né, realmente os trabalhos que você faz. E eu mesmo não sabia, por exemplo, do seu projeto do Centro de Atendimento É Psiquiátrico isso. e Psicológico também, né? Que Sim. você está trabalhando. Pô, já tem até um orçamento esperando ali um vereador comprar a causa, né? É um deputado. É um deputado, Isso. desculpa, é um deputado comprar essa causa. Que bacana, parabéns. Obrigado. Aos pouquinhos a gente tem trabalhado, é um dia de cada vez, porque é meu primeiro mandato. Tudo é muito novo para mim. Eu sou nova, tenho aprendido muito como vereadora, mas a gente tem estudado, a gente tem buscado informações de pessoas que têm mais experiência na política, isso tem somado muito no nosso mandato, e eu falo que a gente tem construído bastante. A minha expectativa quando eu entrei como vereadora era uma expectativa tipo assim: vou ver o que vai dar. Vou aprender. Quero saber como é esse mundo. E, através disso, aos poucos, a gente tem dançado conforme a música, em muitas Sim. coisas também, porque a gente não consegue fazer tudo. E, aos pouquinhos, a gente tem conquistado bastante Mas coisa. assim, só da gente conversar, eu vejo que você já se sente realizada, né? Eu me Nesse sinto. cargo, bacana. Se eu não me reeleger em 2028, eu já vou estar realizada, porque eu vejo que eu fiz muitos projetos bons, que somou para a população, consegui recursos de verdade, porque tem muito vereador que fala que conseguiu isso, é tudo mentira. Se a população aprendesse a usar o portal da transparência e aprendesse a ver quem faz projeto e quem não faz, a população não votaria em muitos vereadores. Entendi. Não só os vereadores que se reelegeram, que se elegeu, né? Mas os que também tentaram. Porque assim, a população que procura, que sabe da verdade, ela não é enganada. Às vezes a gente posta alguma coisa na rede social, eu fiz isso. Você tá acreditando que eu fiz isso. Você tá indo pesquisar se eu realmente fiz? Eu posso estar postando uma mentira. Sim. Que é o caso de muintos vereadores, é o caso de Hoje muitos tem deputados, muito, de né, muitos das prefeitos. fake news, né? Sim, realmente. E a pessoa que tá nessa posição de autoridade, ela mesma se engana na própria mentira, mas infelizmente a população acredita. Porque a pessoa vai ter tempo de pesquisar? Não vai, a gente vive num mundo... não tem tempo pra nada. Você vai entrar no portal da transparência pra ver se aquilo que a pessoa tá falando é verdade? Não! Você vai acreditar que ela tá sendo verdadeira de postar. É verdade. A gente tem isso também na política. Realmente. Ellen, para a gente fechar, qual é a mensagem que você deixaria para quem vai ver a nossa live, o nosso podcast, e também para o pessoal de Cambé? Primeira mensagem, eu quero começar agradecendo, que eu gostei muito de estar participando. E a Net Digital, com esse programa, é isso, é comunicação, né? Sim. A Net Digital vai estar se comunicando com várias pessoas, não só do município de Cambé, mas de toda a região. Então, isso é muito importante. Espero que bastante pessoas acompanhem o nosso programa.
Por conta que a gente traz um pouquinho da política, um pouquinho sobre saúde, um pouquinho sobre tudo, né? E muita novidade, assim, conhecimento que eu mesmo não fazia ideia, né? Sobre seus trabalhos também. Você sabe que eu tô gostando Eu- desse podcast, que a gente Não, tá acreditando Claro, tudo. realmente. E aprende, Tudo que eu e aprende aprendi. demais. E o recado, assim, que eu deixo para as pessoas que estão nos acompanhando, voltado para o meu tema, que é a saúde, que é essa parte da política em si, pessoal, procurem saber da verdade. Procurem conhecer os deputados. Esse deputado, ele faz isso? Vou acompanhar. Vou lá ver no site da Câmara. Vou lá ver. Pesquise, entenda a política. Não acredite em tudo que as pessoas postam, em tudo que as pessoas falam, porque nem tudo é verdade. E a política é isso, é uma construção e as pessoas têm que sim se envolver no meio da política. Muitas pessoas falam, eu não gosto. Você não gosta, mas hoje, mesmo a gente sem querer, a gente depende da política em si. Sim. Depende de um vereador, depende de um deputado, depende do prefeito. As pessoas falam que não gostam, mas, por exemplo, esse projeto da carteirinha da fibromialgia. Talvez se não tivesse feito, o município poderia incluir isso, criar essa carteirinha, mas ia criar quando? Daqui 3, 4 anos? A gente agilizou esse processo, a gente fez um projeto de lei e foi aprovado. Então a política é isso, a gente tem que olhar a política com os bons olhos também. Porque o que mais tem é as pessoas reclamando, né? Falando mal da política. É, E não só da política, mas da saúde também. Olhar os dois lados da moeda. Olhar o serviço que tá super cheio, muitas pessoas procurando, e olhar também as pessoas que estão ali trabalhando, que também tá passando por exaustão, a equipe tá pequena, alto fluxo, o motivo desse fluxo. Então, que a população tenha esse olhar com mais carinho para a política e também para os profissionais da saúde. Esse é o recado que eu deixo, e eu fiquei muito feliz de estar aqui no programa, Marcos, muito obrigada. Participei do primeiro programa, muito obrigada, sim, tá, Pedro? eu que agradeço Quero você vir estar mais com a gente. vezes Claro, com para falar de certeza. outros temas que eu tanto amo. E o recado é esse: tudo que a gente for fazer, que a gente faça com muito amor, com muita dedicação, para a gente ser lembrado lá na frente. Por exemplo, você está aqui trabalhando na Net Digital. Você quer ser lembrado por alguém dedicado, por uma pessoa que está ali representando, está vestindo a camisa da empresa, está trabalhando. Esse olhar você quer ser lembrado. Todo mundo quer ser lembrado por algo bom. E a gente tem que fazer por onde para ser lembrado dessa forma. E na vida política e como enfermeira, eu sempre tenho isso. Trabalhar com dedicação para lá na frente eu ser lembrado por coisas positivas. Sim, eu sempre penso assim, que a gente tem que construir algo na vida, né? Tanto profissional, faz parte da vida da gente essa construção. Sim. Eu acho muito bacana. Hélio, a gente ficou muito feliz, né, Pedrinho, de ter Sim, você com aqui. certeza. A hora que eu cheguei, que eu vi o carro lá, eu falei, não acredito, veio. Que alegria. E foi um prazer enorme ter você com a gente, né? Vai ser convidada não só uma vez, mas várias vezes para estar com a gente. Sim, com Muito certeza. obrigado. Esperamos um dia trazer teu pai para ele contar pessoalmente a história do Monza também. Com certeza. É sempre bom trazer empresários que saiu do nada, né? Sim, isso mesmo. Legal. Nós terminamos o nosso primeiro podcast e graças a Deus foi uma bênção. Eu gostei muito. Você gostou? Sim, gostei Ah, com demais. certeza. E, Já vai ser um sucesso, tenho certeza. e vamos para a próxima edição, mais para frente, né? Semana que vem, quem sabe. Uhum. E Deus abençoe.